Olá, eu sou a Irene do Planalto. Oi, eu sou a Laísa. E eu sou o Chico, e me juntei com a Irene e com a Laísa para disponibilizar a monografia Se o Grileiro Vem, Pedra Vai, em áudio. Essa é mais uma parte desse projeto. Boa escuta. 1.3 Para que não aconteça com o pessoal do Prata o que aconteceu com a gente. Nos aproximando mais do recorte espacial dessa monografia, desde as pesquisas realizadas por Mari de Nazaré Bayoshi, é sabido que as terras Calunga começaram a ser griladas em 1942, quando se iniciou a expansão para o norte do estado do Goiás. A grilagem teria se aprofundado na década de 60, após a mudança da capital para Brasília, que fica a cerca de 300 quilômetros do território tradicional Calunga. Nas décadas seguintes, mais de 2 dezenas de mineradoras, empresas agrícolas, pastoris e hidrelétricas, algumas citadas mais à frente no texto, também se apossaram de partes do território Calunga. As demandas dos Calungas por seu território começam apenas em 1975, quase 30 anos depois do avanço da grilagem sobre o território. Neste ano, os Calungas foram até o IDAGO, Instituto do Desenvolvimento Agrário de Goiás, em Goiânia, para fazer o primeiro requerimento de propriedade das terras que eles habitavam. A demanda dos Calunga pelo reconhecimento do seu direito à propriedade das terras e consequente proteção do seu patrimônio cultural baseava-se na ancestralidade da propriedade e na afirmação da importância de preservar e proteger as comunidades tradicionais do Brasil. Até então, a preocupação normativa para com a proteção de espaços territoriais quilombolas era inexistente. Essa luta se intensificou com a chegada de Mari Bayoshi e sua equipe. Começava então a coleta de informações que resultou na primeira leva de publicações acadêmicas sobre a grilagem do território Calunga nos anos 90. A grilagem marca o início das reivindicações dos Calunga junto à sociedade nacional e órgãos oficiais ainda nos anos 80. Como narrado por Soares e consta do protocolo de intenções firmado pelo IDAGO e pela Universidade Federal do Goiás, a UFG, a primeira reivindicação da comunidade foi o pedido para evitar a grilagem em suas terras. A escolha da propriedade coletiva se deu nesse sentido. Queremos as terras sem o direito de vendê-las, expressando novamente a autonomia e a instrumentalização de questões ocidentais, neste caso, a propriedade da terra. A escolha se dá por uma visão de longo alcance temporal que a comunidade desenvolveu. Me parece que há uma ligação com o conceito de Calunga enquanto espaço, enquanto lugar para todas as horas, a depender da necessidade. Agora você ouvirá uma parte da conversa com Boaventura dos Santos, mais conhecido como Naboa, morador da beira do Paranã. Uai, até o momento é aquele detalhe, como diz, que quando chega a filiação, permanece o local que os pais permanecem aí, o que cabe ou que não cabe, mas quer acumular ali em volta, igual a galinha reduz os fiotes, né? Com a propriedade pertencendo à comunidade e não a indivíduos, passageiros, tem-se a garantia da perpetuação daquela propriedade, enquanto, no caso de propriedades individuais, há uma tendência nítida de fragmentação, seja pela partilha de herança, seja pela transmissão a terceiros. Dias discute essa questão mais a fundo. Durante a segunda rodada de entrevistas, entre setembro e novembro de 2021, em uma noite de chuva forte em Teresina de Goiás, ouvi um dos relatos mais pesados associados ao tema. Estava reunido com representantes de 3 gerações da família Santos Rosa, tentando rastrear os primeiros ocupantes das terras da Bonito. Dona Davina e Dona Bernardina estavam receosas em conversar conosco. Foi a intervenção de Ismail, filho de Davina, que possibilitou a conversa. Eles estão fazendo esse estudo para que não aconteça com o pessoal do Prata o que aconteceu com a gente. Perguntei o que havia acontecido com a família e foi narrado a 3 vozes a guerra que aconteceu na zona rural de Teresina, território Calunga, entre os anos de 70 e 80. A família vivia no campo, criando gado e plantando. Até a chegada dos gaúchos. Vieram bem armados e em veículos, elemento novo para o lugar. Alegaram que as terras eram deles e que as famílias iriam sair, por bem ou por mal.
instauraram um verdadeiro regime de terror, tornando comum a perseguição, tortura e assassinatos. Dona Davina narra que perdeu o esposo e um filho no período, assassinados na frente da família. Os gaúchos chegaram no entardecer e chamaram o esposo e o filho mais velhos, conhecidos por impor resistência aos demandos dos estranhos. O esposo de Davina negou ajoelhar-se na frente dos opressores, dizendo que só se ajoelhava pelo Senhor Jesus. Pai e filho foram executados a tiros na frente da família. Além das execuções, a família contou histórias de degolas e de pessoas que eram amarradas na rural, que é um modelo de veículo, e puxada por quilômetros nas estradas de terra. O regime de terror imposto pelos invasores só terminou quando assassinaram o filho de um dos comandantes da polícia de Goiás. Ismail recorda que depois desse assassinato não demorou para que chegassem batalhões inteiros em Teresina. O leitor não pense que os grileiros acabaram presos. A resposta militar veio na mesma moeda. O último dos gaúchos tinha por nome Divaldo Aquimédio. Relatos como esse nos dão uma dimensão do que a grilagem de terras representa na vida das pessoas. Apesar de extrapolar os limites da Fazenda Bonito, esse breve histórico é importante para cravar que a grilagem não ocorre apenas em um imóvel ou em uma região. Pelo contrário, é uma parte relevante da história social brasileira. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Construí meu barraco de madeira em cima deste morro pra morar. Vem o cão de um grileiro de rasteira querer meu barraco de Momento Pedrada. E hoje, no Momento Pedrada, a gente vai reagir ao comentário da minha querida amiga Beatriz Lempec, que disse o seguinte: adorei, assisti todos, eles são bem curtinhos, então assisti todos de uma vez também. Agora coloquei o sininho para ir assistindo sempre que lançar. Muito agradecida, é realmente um trabalho muito importante e revolucionário colocar o TCC em áudio, e em capítulos assim ficou super ótimo de ir acompanhando. Beatriz, muito obrigado pelo comentário e pelo feedback. O formato dos episódios, curtinhos, foi definido em diálogo entre a equipe e a comunidade. Essa questão é interessante porque me permite contar um pouquinho da história desse projeto. Depois que eu botei no cronograma que iria disponibilizar a monografia em áudio, se eu fosse fazer sozinho, provavelmente eu leria a monografia completa em um áudio só e subiria para o YouTube, sem muita edição nem nada do tipo. Até porque essas coisas não são a área que eu domino. O lance foi que eu comentei com a Laísa sobre essa ideia, e ela falou que queria participar e conhecer alguém que adoraria compor a equipe também. E entendia muito de podcast, a Irene. E aí eu passo a bola para ela, que abriu recentemente uma consultoria de podcast, olha aí a oportunidade, para comentar um pouco mais dos detalhes técnicos dessa escolha. Eu fico muito feliz que você ouviu, gostou e ainda colocou o sininho para acompanhar os próximos lançamentos, Beatriz. Eu tô muito feliz de fazer parte desse projeto tão importante. Eu venho fazendo podcast há um tempo e colaborando para contar histórias e transportar nossas ideias para outros lugares através dos ouvidos. Aliás, me sigam no Instagram, @Caminho do Som Consultoria, para conhecer mais sobre o meu trabalho. E como a gente nunca tinha ouvido um podcast com a leitura integral de uma monografia, foi um desafio pensar a melhor forma de contar toda a pesquisa do Chico sobre a grilagem de terras no povo Calunga. Concordamos que o melhor seriam episódios mais curtos, para que entrassem no cotidiano das pessoas, quando estão arrumando a casa, se locomovendo pela cidade, cozinhando, ou só para relaxar mesmo, ou mostrar a um amigo. Além disso, a gente colocou alguns efeitos de som para facilitar para quem está ouvindo de acompanhar a estrutura do texto. Tem um certo eco na voz, como esse aqui, quando estamos fazendo uma citação direta a algum autor ou autora. E a gente coloca um barulho dos grilos para sinalizar tópicos de uma lista ou categorias. A gente espera que vocês estejam gostando e acompanhando nosso podcast. Mandem dúvidas, comentários, sugestões e nos sigam no Instagram, @Se o grileiro vem, pedra vai. Ao grileiro nós vamos resistir, todo o povo daqui vai descer e uma ordem geral vai partir, que é botar o grileiro pra correr. Oi grileiro vem, pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Oi grileiro vem, pedra vai de cima deste morro, ninguém sai.
Esse foi mais um episódio do podcast Se o Grileiro Vem, Pedra Vai, onde realizamos a leitura da monografia de mesmo nome do Chico Souza, apresentada ao Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. Texto, Chico Souza. Vozes, Laísa Fernanda Alves da Silva, Irene do Planalto Chemin e Chico Souza. Consultoria de podcast, edição e montagem de som, Irene do Planalto Chemin. Fotos, Durval Mota e Chico Souza. Identidade visual, Alex Nogueira. Divulgação e mídias sociais, Laísa Fernanda Alves da Silva. A música tema é Grileiro Vem, Pedra Vai, do Centro de Cultura Popular. Na descrição desse episódio estão disponíveis as referências teóricas citadas, a monografia do Chico completa e o endereço das nossas redes sociais. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Oi, grileiro, vem. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. De cima deste morro, ninguém sai. De cima deste morro, ninguém sai. De cima deste morro.